Não adianta querer investir ou até já ter uma carteira de investimentos, mas não entender antes o que é a perda do poder de compra. O bicho papão dos investimentos, a força imparável de desvalorização do nosso dinheiro. E como consequência disso, nós temos a famosa inflação. Sim, a inflação é a consequência desse ato e não a causa, como muita gente às vezes entende. Então vou trazer 3 pontos para você entender de uma vez por todas o que é essa tal da perda do poder de compra e como ela influencia na sua vida financeira e no seu futuro. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Verca, eu falo sobre investimentos e cripto aqui, então se junta logo à comunidade, clica aqui em se inscrever, compartilha esse vídeo também com seus amigos, seus familiares queridos. Tem vários vídeos já gravados, então confira lá depois desse também. E o primeiro ponto é a impressão de dinheiro. De fato, é o que mais causa essa perda de poder de compra ao longo prazo. Pense assim, se você tem uma quantidade limitada de reais, né, brasileiro aí, circulando entre todos os habitantes do nosso país, e daqui a pouco você aumenta essa quantidade de dinheiro. É mais fácil acessar, mais fácil tomar esse dinheiro do emissor e gastá-lo na economia real. Consequentemente, isso tende a desvalorizar o valor percebido, né, por esse dinheiro, por esse mesmo dinheiro. Então, quanto mais de um item circulando, quanto mais a oferta, se você não aumenta proporcionalmente essa demanda, mais você tende a desvalorizar esse item. É assim que acontece com o dinheiro. E a gente consegue perceber isso com alguns indicadores. No caso da impressão de dinheiro, são os agregados monetários. A gente tem a base monetária, que é o M0, que é todo o dinheiro circulante, impresso em moedas, mais as reservas bancárias que os bancos têm que colocar junto ao Banco Central. Isso porque os bancos comerciais fazem parte dessa impressão de dinheiro com linhas de crédito. Então isso acaba sendo a base monetária. Somado a isso, os depósitos à vista, né, que você tem na sua conta corrente aí disponível para utilizar a qualquer momento, a gente dá o nome de M1. Mas o M2, que é esse agregado monetário que a gente percebe e acompanha de impressão de dinheiro, soma a base monetária, soma M1 e também soma os depósitos de curto prazo. Então aquela poupança que você tem ali aplicado, aquele CDB de liquidez diária que demora um dia, talvez, 2, 3 dias para resgatar. Então tudo que for de fácil acesso, de curto prazo. Aí isso a gente chama de M2. E a gente tem vários outros depois também. Então quanto mais vai avançando na linha, a gente tem menos disponibilidade, menos acesso a esse capital. Então o M2 é considerado o potencial, o poder potencial de compra, porque são valores fáceis de acessar. E a gente percebe como foi a impressão de dinheiro no Brasil nos últimos anos. Nesse gráfico a gente consegue visualizar isso perfeitamente. A partir de 2020, inclusive, a gente teve uma intensificação nessa impressão de dinheiro ao longo do tempo. Você vê claramente como a curva ela dá uma inclinada, né? Ela muda de inclinação e acaba ficando muito mais vertical. Isso foi, não coincidentemente, no período da Covid, né? 2020, coronavírus, onde a gente teve várias linhas de crédito, a gente teve vários auxílios emergenciais. Quem aí comprou imóvel em 2020 com a taxa lá embaixo de juros, né? Quem pegou essa taxa lá embaixo aproveitou, mas também criou novos dinheiros na economia, mais capital ali sendo injetado para a gente utilizar. Isso não foi exceção só do Brasil. Vários outros países aconteceu a mesma coisa. Nos Estados Unidos, inclusive, a gente consegue perceber esse mesmo movimento, inclusive até mais intenso em 2020. Também tiveram várias linhas de crédito, vários auxílios emergenciais. Nos Estados Unidos, em 2 anos, foi impresso 40% dos dólares existentes atualmente. É muita, muita coisa. Inclusive, só em junho de 2020, em um único mês, foi impresso a quantidade de dólares referente aos 200 anos anteriores, só para vocês terem uma ideia. E é por conta disso que lá eles estão com um cenário muito difícil, um cenário inflacionário, as coisas estão mais caras, está começando a ficar difícil para viver. Quem já viajou recentemente para lá sentiu isso. As coisas em dólares estão muito caras. Colocando a conversão, inclusive, pior ainda, né? Então, é por conta disso, simplesmente por conta disso, a oferta de dinheiro colocada em circulação muito alta, muito mais alta do que a demanda. Segundo ponto, então, a inflação, que é a consequência disso. A inflação, basicamente, é essa percepção do aumento do preço das coisas. A gente vê e percebe os imóveis cada vez ficando mais longe de se atingir esse objetivo de comprar a sua casa própria. O automóvel
zero inicial ali, né? O mais simples possível, R$ 100.000. Tudo começa a ficar muito caro, tudo começa a ficar mais inatingível. Inclusive, a desigualdade social cresce muito por conta até do efeito conhecido chamado de efeito Cantillon. A gente pode até abordar isso em outro vídeo. Comenta aqui embaixo se você quer que a gente converse um pouco mais sobre isso também. Mas o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, é uma cesta de vários produtos que acaba tentando transmitir ali essa generalização de aumento de preços. Obviamente, ele é um índice, que inclusive é muito utilizado como indexador de vários investimentos no mercado financeiro, que às vezes no teu dia a dia não representa tanto assim. Isso acaba acontecendo. Ele tenta massificar e generalizar, mas a gente percebe a correção com vários outros fatores, né? Fatores diferentes. A escola é muito maior que o índice oficial, carro, o mercado, né? Dependendo do mercado que você acaba fazendo suas compras mensais, as coisas corrigem de preço até mais do que esse índice oficial. É natural, vai acontecer. Mas é um índice muito importante a gente acompanhar e entender. E também é um índice que a gente consegue fazer a conta ao inverso. Como foi a perda do poder de compra se utilizarmos esse fator de correção do IPCA. E eu gosto de trazer isso, trago nesse gráfico agora, onde a gente tem R$ 100 lá no início do Plano Real, em julho de 94, e traz com esse fator de correção até os níveis atuais, em 2025. E a gente vê que R$ 100 lá no início do Plano Real, hoje compram somente R$ 11,65, nem R$ 12. Uma perda de poder de compra de quase 90%. É por isso que as coisas estão mais caras. O teu dinheiro não compra mais como comprava antigamente. Simplesmente isso. E se você não viu o vídeo do porquê investir, né, por que começar a investir para ontem, a inflação é um dos principais motivos. Vou colocar o card aqui. Então depois desse vídeo, clica aqui e vai para lá, já abre em outra aba, que é muito importante e vai complementar o teu conhecimento e vai fazer você entender porque a gente tem tanta urgência de investir e cuidar dos investimentos. Esse é o principal ponto, é o principal fator. Terceiro ponto, por fim, juros reais. Então você ficou até aqui, você está pegando a melhor parte, a parte mais importante que eu julgo, que é o juro real. E nada mais é do que agora conceituado, impressão de dinheiro, consequência que é a inflação, a gente tem por fim o que é o juro real, que é o quanto você ganha acima dessa correção, acima dessa perda de poder de compra. Então, se o teu rendimento deu 10% no ano e a inflação nesse mesmo ano foi de 5%, você teve um juro real de somente 5% no ano. Simplesmente só manteve o poder de compra e teve mais 5% de rendimento acima disso. Não importa se você está batendo CDI, se você ganhou mais do que o Bitcoin, do que as ações, não importa. O importante para um planejamento financeiro e para um futuro financeiro saudável é você ter juros reais positivos. Então, se rendeu mais do que a inflação no período, beleza. Agora, se rendeu menos, não está bom. Você tem que rever isso com urgência. É o caso, por exemplo, da poupança. A poupança rende 6 e alguma coisa ao ano. Vários momentos a inflação acabou sendo mais alto do que o rendimento da poupança. Inclusive, quando a taxa básica estava abaixo de 8,5, que aí a regra é até menos do que isso, aí sim teve vários momentos ali com juros reais negativos para quem estava na poupança. Não só poupança também, em alguns momentos ele teve inflação muito alta no Brasil, na casa de 10% no ano. Então, muito cuidado com isso. Esse é o indicador mais importante e o indexador também de investimentos mais importante. Não interessa se você está batendo 100% CDI, 120% CDI, não interessa mesmo. O que interessa é se você está tendo juros reais positivos e se está alinhado com o teu planejamento financeiro. Esse é o ponto mais importante. Então se atenha a juros reais. Tem muita gente que fala, poxa, mas eu tenho imóveis corrige aí da inflação, né, da perda de poder de compra. E esse é um caso que eu gosto de trazer muito. Depende muito. Na média, imóveis não paga nem essa correção da perda de poder de compra. Algumas exceções aí conseguem se sobressair, mas é muito difícil. Inclusive, muita gente faz a conta até sem considerar aqueles custos iniciais de ITBI, FUNREJUS, cartório. Isso, no mínimo, vai somar 4% do valor do imóvel na compra. Então, você já começa com 4% de prejuízo. Fora todas as questões de custos na venda. Na venda tem um custo absurdo de imobiliária, de corretagem, né, imobiliária, de 5 a 6% do valor total, não é nem do lucro. Isso já deixa uma baita de uma grana na mesa.
fora também, claro, o imposto de renda. Então, se você colocar no período tudo isso, aliado ainda a IPTU, a reformas, a condomínios, geralmente a maioria dos imóveis não corrige nem a nossa perda do poder de compra ao longo do tempo. Mas trazendo para o mercado financeiro, para a nossa realidade aqui de investimentos, a gente tem vários produtos já atrelados à inflação, que paga IPCA mais alguma taxa pré-fixada anualmente. Então IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 7 agora, em alguns momentos do mercado, que historicamente é muito bom de se alocar, colocar na sua carteira nesses momentos. Então tem alguns momentos que você consegue observar e intensificar a alocação nesse tipo de ativo e já ter uma previsibilidade ao longo do tempo de juros reais, obviamente, se ficar até o vencimento. Se você fizer uma saída antecipada, isso não é garantido. Isso é até muito perigoso de se considerar. Realmente é melhor você alinhar os objetivos com os horizontes de investimentos. Vou colocar outro card aqui, já falei sobre isso, também veja isso, porque vai complementar muito bem esse entendimento. Então espero que você tenha entendido melhor agora, compreendido de fato que a perda de poder de compra, esses impactos da impressão de dinheiro, a consequência da inflação e os juros reais, que é o que a gente tem que observar nos nossos investimentos, sejam eles quais forem. Se junta à nossa comunidade se inscrevendo agora, clica aqui no like e compartilha com seu amigo, com seu familiar querido que tem que saber dessa informação o quanto antes. Principalmente para aquele tio que fica falando que ganhou dinheiro com imóvel, que na época dele era muito barato e hoje ele tem um imóvel que vale um monte de reais. Agora, só se não for em Balneário Camboriú, porque lá realmente é bem acima da média do mercado. Então, mais uma vez, se junta à nossa comunidade, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.